Limpeza a nível de resgate ascensional. Explicações gerais. Nesta etapa, estaremos trabalhando de uma maneira mais profunda e objetiva. Você estará atuando como um mestre ao realizar o decreto de limpeza ascensional. A oração e o Merkaba de limpeza ascensional é o início de sua retomada ao poder, sabedoria e amor em sua vida. Ao decretar a oração de limpeza ascensional dentro do Merkaba e invocando toda a hierarquia espiritual, você verá que dentro de poucos meses sua vida mudará drasticamente e para melhor, porque você estará atuando no cerne do problema, seja ele de ordem espiritual, obsessores, físico, doenças, emocional, problemas de relacionamentos, mental, concentração e memória. Você estará dando permissão para que a hierarquia espiritual possa trabalhar em todos os segmentos que deram origem a todos os problemas de sua vida. O decreto de limpeza ascensional é completo e contém todos os códigos necessários para que ocorra o desacoplamento de todas as energias que não fazem parte do nosso ser. Antes de realizarmos a oração de comando de limpeza da Operação Resgate Ascensional, juntamente com o Merkaba de limpeza de Operação Resgate Ascensional, é preciso estar conscientes dos vários itens que serão abordados na oração. Uma explicação detalhada de como funciona cada um e como influencia a nossa vida atual. Esse entendimento é fundamental para ocorrer um desacoplamento maior durante o processo do exercício. Antes de começar os trabalhos de limpeza, é imprescindível fazer o ancoramento das hierarquias na qual vamos trabalhar. Precisamos pedir a sua presença para que todo o trabalho seja supervisionado e orientado pelas equipes espirituais denominadas abaixo, para que não ocorra nenhuma interferência negativa por parte dos seres que não querem que a limpeza sejam feitas, principalmente se for o caso de espíritos obsessores, parasitas, esses astrais, que estão sugando as energias da pessoa e sobrevivem desses miasmas e larvas astrais. Você precisará dar sua permissão para que toda a hierarquia espiritual possa lhe ajudar, dando assim liberdade total para intervir ao nosso favor, pois o nosso livre-arbítrio não pode ser desrespeitado. Então, eles esperam o nosso comando para agir. Lembrando mais uma vez que eles só podem agir se você der sua permissão. Então, é primordial que você saiba o que pedir e como pedir. Eles não podem efetuar uma limpeza, por exemplo, numa determinada vida passada, porque você não deu autorização para tal. Por isso, esse conhecimento é necessário de como funcionam as leis espirituais, como trabalham as hierarquias de luz. Os comandos precisam ser completos e objetivos e serão descritos passo a passo no exercício com a oração comando de limpeza operacional resgate ascensional, juntamente com o Merkaba de limpeza da operação resgate ascensional, para buscar todas as linhas de resgate de consciência, desde a sua origem, que vão desde suas vidas antes de reencarnar no planeta Terra até a sua vida atual. Portanto, há muita coisa a ser limpa e transmutada. Precisamos buscar nossa origem, o início de tudo, o que lhe trouxe aqui e o que te levou a reencarnar no planeta kármico. Aprenderemos a dar os comandos para todos os casos, buscar harmonizar e equilibrar nossas vidas, pois tudo está ligado automaticamente. Pois não existe tempo no universo, não existe vida passada, tudo está acontecendo agora. As hierarquias espirituais e seu ancoramento no nosso trabalho. Seus guias pessoais, mentor,
mestre, anjo da guarda e seu guardião, você não precisa saber seus nomes. O importante é invocá-los para estar presente durante o trabalho de limpeza, para dar total proteção a você. Mestres ascensionados, que são compostos por 49 Chohans, e os 49 raios mestres que estão a serviços da humanidade, Saint Germain, El Moria, Kuan Yin, Rowena, Serapis Bey, Hilarion, Buda Gautama, são alguns deles. Todos os Elohims, serafins, querubins e arcanjos, e os 72 nomes de Deus e da Cabala. Você não precisa conhecer todos os nomes. O importante é pedir suas presenças. Todos os mestres do conselho kármico. Podemos pedir intervenção para um determinado problema através da lei da misericórdia, da nossa amada mãe Kuan Yin e tantos outros que estão ajudando a humanidade, não com castigos e aplicações de karma, mas com amor, compreensão e perdão. Desde que o discípulo faça a sua parte, todo perdão lhe é concedido. Todos os orixás e os 7 tronados maiores, os Exus da lei maior, a hierarquia de luz que a maioria das pessoas não conhece bem e denominam como seres altamente negativos. Então, o que a gente conhece, que vocês conhecem aí fora, como orixá, coisas negativas que está relacionado só a Umbanda, e Quimbanda, e Candomblé, e etc., não são desses seres que nós estamos falando. Por exemplo, cada orixá desse, ele não reencarna, ele não incorpora, ele é um mestre ascensionado de primeiro, vamos dizer assim, de primeiro nível. São seres que estão a serviço da luz, que conseguem entrar nessa dimensão inferior e resgatar um ser que queira ser resgatado de lá. São eles que fazem esse serviço. E com isso eles ganham bonificação, se elevam, porque está a serviço da luz e se proporam a isso. Porém, cada orixá desse, ele tem 21 dimensões. Cada dimensão dessa tem 21 subdivisão e assim sucessivamente. Então, por exemplo, um espírito zombeteiro, às vezes ele está lá na 21ª dimensão, da subdimensão de Iemanjá. Aí ele fala bem assim, eu sou Iemanjá. Não, ele deveria falar assim, eu sou fulano de tal, da 21ª subdivisão, que está na 3ª divisão, a orixá Iemanjá. Entendeu? E eles não, incorporam por aí e falam que é a tal, o que é o tal. E por isso foi desvirtuado o conceito, a percepção desses orixás. E que na realidade não são seres negativos. Eles conseguem, por exemplo, elevar a luz deles e abaixar. Um arcanjo Miguel não dá conta de passar despercebido, mesmo que abaixe sua luz. Um orixá dá conta de entrar e sair desses lugares, porque lá já viveram, lá já estiveram. Então, eles não são seres negativos como nos colocaram, como nos disseram. Percebe? Existem essas dimensões, e numa dessas, a gente vai estudar ainda em algum dos Além da Ascensão sobre as dimensões. Porque em algumas dessas aí, dimensão, existe essa parte umbralina, uma das dimensões inferior. E existe dimensão muito pior que a umbralina, entendeu? E ela está para todos assim como o sol. Não tem que rotular, ser espírita ou não. Existe, pronto, e acabou. Que alguns chamam essa região umbralina de inferno, mas além a umbralina, onde ficam os próprios regentes dessas energias, dessas entidades, fica num local determinado assim. Cada um vibra. Nessa, quando a gente estudar sobre as dimensões, tem lá em que nível está o tal do inferno aí e quem comanda. E existe energias aqui muito maior que essas aí, porque são energias tecnológicas e eles pegam através da tecnologia. Por isso as pessoas não conseguem mais ter vida normal. Elas
quando elas não são capazes mais de não fazer nada. Tipo, sentar, vou sentar aqui, vou ficar aqui. Não, tem que estar ou aqui, ou ali, ou na televisão, ou em qualquer lugar. Mas Deus permitiu, é assim que funciona. Deus permitiu, a energia do universo permitiu que houvesse a tecnologia para poder chegar também as mensagens, as coisas frutíferas. Só que veio a serviço do homem, não o homem a serviço disso. Mas aí os manipuladores, que são os taxis, que acabam manipulando através disso aqui e as pessoas aceitam. Elas acharam nisso um consolo, um companheiro, porque são tão carentes, carentes. Porque solitário é uma coisa, você ser carente é outra. Você pode estar acompanhado de pessoas, ser carente e se sentir sozinho. Então não é você ter o outro que te preenche, é você ter você mesmo que te preenche. Esse é o fator diferencial. E as pessoas não percebem isso, aí elas fazem fuga. A fuga é essa tecnologia. Porque são seres altamente tecnológicos, que não têm emoção, eles não têm emoção, e eles são impressionados como que a raça humana gera emoção contra ela mesma. Então eles colocam implante, chip, a gente fala disso no curso 3A, sobre os implantes chip, que daí são colocados, né? Porque você está na vibração, eles ficam tão interessados e ficam encantados com o desperdício que nós temos de energia, que eles vão e colocam implante para colher aquele material, aquela energia, e acaba criando coisa até contra nós mesmos. Como as guerras que estão aí, por exemplo, é um desses. Então, olha bem, quanto nós somos responsáveis por toda a destruição que está acontecendo no planeta e com as pessoas. Nós somos responsáveis por isso. Acreditamos que estamos fazendo alguma coisa boa e, no entanto, às vezes estamos prejudicando. Você pensa que só a sua emoção prejudica você, mas não é, prejudica o todo. Porque você está inserido no todo, o todo está em você. Então, você não está separado. Então, o que o outro faz ali é uma interação. E todos que estiverem na mesma vibração, se você não tem vibração, passa por você, não retém. E você nem sente, nem percebe. Agora, se você está na mesma vibração, fica um pouquinho com você. E vai indo, com outros tantos. Na verdade, essa hierarquia está prestando um auxílio à humanidade, sem precedentes. Trabalham somente através da lei maior e a justiça divina. Somente eles têm acesso a todas as frequências do umbral, que controlam todas as falanges, podendo quebrar todas as magias negras de morte. Eles podem quebrar até magias de morte. Resgatar nossas partículas do umbral, abrir nossos caminhos, limpar nossos corpos sutis dos obsessores e parasitas energéticos que sugam nosso ectoplasma e energia. Então eles podem fazer isso. Está mais que na hora da humanidade conhecer a verdadeira história dos orixás e exus, que estão tendo um papel vital na limpeza planetária. Comandantes confederados das naves Astar Sheran, Shontor, Metratou e muitos outros que trabalham na Operação Resgate da Humanidade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e da Mãe Divina, devemos invocar sempre os seres cósmicos antes de orarmos. Quando dizemos em nome de, estamos pedindo que este ser confirme o nosso pedido perante Deus. Invocamos o poder da Mãe para a manifestação do nosso pedido. Sempre que invocar o Mestre, some ao pedido a Mãe, para complementar a polaridade masculina e feminina. Esta é a arte da invocação, que estava esquecida desde o templo da Atlântida. Seja sempre direto, claro e específico em sua comunicação com os anjos. Eles seguem à risca as nossas ordens. Devemos ter sempre a certeza de dizer exatamente o que queremos que se manifeste aos seres etéricos. Resgate de suas partículas presa no umbral. Sabia disso? O que é umbral? Umbral são dimensões inferiores, dimensões negativas, onde está só seres perversos. Todos têm selo lá, energia lá, partículas. Quem não resgatou ainda, tem partículas lá. Então, resgate de suas partículas
presas no umbral. Você precisará resgatar todas as partículas que ficaram presas no umbral no decorrer de suas vidas passadas aqui no planeta Terra. Quem realizará essa tarefa através de seu pedido são as hierarquias dos orixás e os tronados maiores, pois somente eles têm acesso a todas as dimensões umbralinas. O pedido nunca poderá ser feito para os mestres, arcanjos ou anjos, pois a regência energética é outra. Essa hierarquia de mestres e arcanjos cuida de outros assuntos da Operação Resgate. Toda vez que você tem um pesadelo, seja qual for a intensidade, é sinal que você está em sintonia com essa região umbralina, que é uma espécie de contrato. Daí o ser vem para ataque. Lembre-se, não estamos separados. As dimensões estão sempre em contato uma com a outra. Por isso, é tão importante aumentarmos nossa frequência energética para nos aproximarmos cada vez mais de dimensões superiores e não mais de dimensões inferiores como umbral. Estamos sempre atraindo situações positivas quanto negativas. Em relação às dimensões astrais, acontece o mesmo. Devemos estar sempre sintonizados com as dimensões superiores, desejar ascensionar para atrair cada vez mais essas energias em nossas vidas. Então, observe seus sonhos, anote quando tiver algum pesadelo e tente relacioná-lo com a sua vida atual, para que na hora do exercício com a oração comando de limpeza operacional, resgate e ascensional, você possa resgatá-los e se livrar dessas pendências em sua vida. Limpeza dos 32 corpos sutis nas 12 dimensões paralelas. Toda a limpeza que vamos realizar será sempre através de um Merkaba, que é uma figura geométrica, uma inteligência viva. Será explicado mais abaixo como eles funcionam. Nós temos, no total, 32 corpos sutis, incluindo o nosso corpo físico e o que estamos vivendo paralelamente em 12 dimensões de consciência. E temos ainda nossas vidas passadas. Tudo isso está intrinsecamente ligado, uma interferindo na outra e vice-versa. E não temos a menor consciência disso. No universo não existe tempo e nem espaço. Portanto, tudo está acontecendo agora ao mesmo tempo. Fora que carregamos em nosso DNA e na nossa memória celular todos os acontecimentos passados, sentimentos e emoções, tanto negativas como as positivas. Carregamos essas informações desde a nossa origem e muita coisa aconteceu conosco até mesmo antes de reencarnarmos aqui na Terra. Nós, terapeutas, por melhor que seja a nossa espiritualidade, não temos acesso a todas essas informações. Então, o que fazer? Entregamos o pedido de limpeza às várias hierarquias espirituais através do ancoramento. São eles que farão todo o trabalho. Através do nosso comando, efetuarão a limpeza em todos os nossos 32 corpos sutis, bem como nossas realidades paralelas, nas 12 dimensões de consciência e nossas vidas passadas, desacoplando e desagregando todas as informações que estão nos prejudicando hoje e impedindo nosso crescimento espiritual. Quando vocês estimulam a comunicação com esferas superiores e partem de dentro de vocês, gradualmente liberam as energias de controle e passam a emitir em ondas e frequências de conexão com os corpos sutis e com isso as realidades estelares de vocês. Portanto, é um processo natural do despertar. Desprogramar os elementais de medo, raiva, traumas, doenças e culpas e karmas
inseridas na memória celular e em nosso DNA. Isso são implantes distratores. Você utilizará o ancoramento e o Merkaba para desacoplar todos os elementais de medo, raiva, traumas, doenças e culpas, inserido na memória celular e no seu DNA. As hierarquias irão ajudar a ascensionar esses elementais que você criou com sua forma pensamento inadequada e foi acumulando no decorrer de suas vidas passadas. Prestou atenção que tudo é nós que criamos? Não falou até agora que alguém que prendeu a nós, mas nós que nos prendemos a tudo isso. A cura ocorre não necessariamente porque lidamos diretamente com os ferimentos específicos, mas porque sentimos que temos essa opção. E ao sintonizarmos as oitavas superiores, que nos permitem abrir mão e seguir em frente. Como o negativo e o positivo se repelem, ao escolher o perdão e a liberdade, os ferimentos cicatrizam sem o retorno às cenas que o induziram. Aquilo a que você resiste é o que você vai receber. Isto é, você será envolvido por tudo que quiser afastar de você, até que possa se livrar dominando o tema, até que ele atravesse sem dano ou resistência. Conseguiram entender? Tudo que você resiste a se libertar, mais disso você vai ter. E não vai se libertar. Isto vale para os elementais negativos, os contratos negativos ou qualquer outro tema. Elemental é uma forma de pensamento que emitimos, uma energia positiva ou negativa. Carregamos diversos elementais dentro dos nossos corpos sutis, como medo, inveja, pragas, maldições de doenças, e também carregamos elementais positivos, quando equilibrados, como os do amor, da bondade e da felicidade. O problema é que trazemos os elementais negativos do passado ou de uma vida paralela que estamos tendo, o que talvez seja negativa, e os que estamos criando na nossa vida atual. Então, você acaba por agregar essa somatória de elementais que sempre estão voltando à tona, seja uma depressão, uma tristeza, um determinado medo, que vão se agrupando em volta do nosso campo eletromagnético por ressonância e acabam gerando toda a desarmonia emocional, mental e física. Agora, você está sentada aqui, agora assistindo a palestra, mas você pode estar vivendo uma outra realidade no paralelo, uma outra cena. E às vezes pode ser uma cena negativa, ou pode ser uma cena positiva. Então, por isso que tem que desacoplar e limpar todas elas e juntar aqui e agora, porque não é para haver mais paralelo. Quando a gente recebe a intuição, está equilibrada e recebe a intuição vem através do coração. Ela não tem fala, não tem alarde nem nada, é bem tranquilo. Quando é coisa que fica ditando regra, não é entidade. Quando é tranquilo, geralmente é seu ser infinito, que às vezes se utiliza de uma entidade, de alguma coisa para falar, ou para te dizer, orientar, entendeu? Igual ali, por exemplo, esse daí, esses paralelos aí, porque a gente junta passado, paralelo, antes de estar aqui na Terra. Por isso que às vezes a pessoa não consegue se equilibrar. Às vezes ela está em outra realidade, fora da Terra. Mas às vezes ela está num paralelo aqui mesmo na Terra. Porque aqui na Terra tem paralelo. Sobre esse daí, mais profundamente, detalhado cada um deles, a gente vê no futuro. Aqui nós só estamos falando o que nós vamos trabalhar, né? Quais as realidades vamos trabalhar. Através da oração comando de limpeza ascensional, você pode limpar esses elementais negativos. Você dará os comandos às hierarquias desacoplarem todos os elementais negativos que estão orbitando no seu ser. Isso também pode ser feito através da oração da chama violeta, que possui um poder de transmutação muito forte.
Então, por exemplo, aquele comando que tem da chama violeta, do Merkaba, da chama violeta, ele deve ser feito diariamente aquilo lá. Deixa ele rodando de noite para dormir, escuta ele. As formas de pensamento da humanidade, do passado e do presente criaram o mundo imperfeito em que vocês vivem agora. Contudo, nada ou ninguém pode alterar o plano divino universal, exceto o nosso Deus Pai e Mãe. Deve lembrar-se de que durante essas eras passadas, quase toda a alma nascida no plano físico foi capturada pelo sistema de crença da consciência coletiva, da terceira e quarta dimensões, por meio de que as questões centrais do passado e as imperfeições contidas no DNA ancestral de cada pessoa deram lugar a que muitos sintomas se manifestem. Quando alguém caía na armadilha de se sentir não amado, indigno, culpado, envergonhado ou ressentido de qualquer forma. Olha bem, como que nós criamos essa imperfeição? Percebe? E quanto mais gente sentir isso, mais imperfeição se tem. E o que as pessoas estão aí fora? Com tudo isso aí. Isso mais um pouco, né? Todas essas energias negativas são resultado de profundas memórias centrais do seu antigo passado, que vêm à tona a fim de que possam liberá-las de uma vez por todas. Ninguém pode escapar das energias de transformação. Podem negar a verdade das mudanças dramáticas que estão afetando agora a Terra e toda a humanidade, mas não podem esconder-se ou escapar, porque a luz da transformação irá buscá-los onde quer que estejam. Abençoados são os que prestam atenção à voz interior do Espírito, à medida que se torna cada vez mais alta e persistente. É melhor prestar atenção à voz da sabedoria e da esperança em lugar da voz da aflição e do desespero? Claro, né? Todos os exercícios deverão ser feitos regularmente, beneficiando a pessoa que faz, conseguindo assim uma limpeza gradual das marcas deixadas pelos elementais de sofrimento, medo e culpa. E com isso, vai apagando gradualmente a energia deixada no nosso DNA de cada corpo. A consciência celular, baseada na matriz do ADN, que contém a gravação das experiências da sua vida, dos teus pensamentos e das tuas emoções. A importância dos decretos para quebrar contratos do passado e como eles interferem na nossa vida atual. A maioria dos contratos que temos atualmente adquirimos em outras vidas passadas, pois todos nós tivemos milhares de existências, neste e em outros sistemas estelares, e em outras realidades, em uma grande diversidade de formas físicas e etéricas. Mas o que seria um contrato? Como eliminá-lo de nossas vidas? Bem, um contrato é uma espécie de juramento que tenhamos feito no passado ou não, baseados em falsos conceitos, como nas religiões, por exemplo. Devemos aprender a romper com todos os paradigmas e dogmas de qualquer espécie. Vamos começar da premissa de que, quando verbalizamos alguma coisa, estamos decretando algo. Lembre-se que o verbo é poder. Lembre-se que o verbo é o poder. Quando você verbaliza algo, está ao mesmo tempo decretando um contrato. Somos co-criadores das nossas infelicidades e felicidades. É simplesmente uma escolha. Promessas e contratos são os vínculos que mantêm o espírito numa rede de temas não resolvidos. Não conseguimos encontrar novos relacionamentos ou expressões do eu porque estamos amarrados a conclusões emocionais do passado. Pense com cuidado quando ouvir a si próprio fazer uma promessa ou um contrato
que contenha um elemento emocional. Você me paga ou nunca mais vou confiar podem voltar para se estabelecer nas sombras daquilo de que agora você quer se livrar, ver livre-se, ou se livrar ou se libertar. Então, olha bem o que nós falamos, as promessas. Você vai ver, você me paga. Olha bem, o que você fala ou pensa tem uma carga energética suficiente para se manifestar. Quando proferimos algo, seja positivo ou negativo, todos os elementais da natureza começam a co-criar com esse decreto. Lembra? Tem que ter uma carga emocional, tem que ter um sentimento, uma emoção. Geralmente, quando pedimos algo positivo, como que está a emoção? Não está positivo às vezes. Não está. Por isso que o positivo demora a realizar. Ou às vezes nem realiza, porque você está cheio de dogmas, paradigmas sobre o que você está pedindo. Como eu posso pedir dinheiro se eu vivo julgando o dinheiro? Se eu vivo reclamando do dinheiro? Se eu vivo blasfemando o dinheiro? Se eu vivo olhando para ele e achando ele difícil, inalcançável, ou sujo, ou sei lá o quê? Então, preste bem atenção nas emoções. Esse decreto fica, então, ressoando em todos os níveis astrais, umbrais e dimensões de tempo e realidades paralelas. Pois tudo que emitimos ou fazemos volta a nós, não por castigo, mas por efeito de ressonância magnética, que você chama de karma ou castigo. Mas foi você que o criou numa determinada vida, ou numa ocasião de desentendimento. Mas você criou daí. Um dia teremos que resgatar todas as nossas criações, sejam positivas ou negativas. E esse resgate começa consigo mesmo, transmutando tudo o que proferiu contra si mesmo ou contra o outro. Então, olha bem, tudo o que nós falamos do outro, proferimos de nós e do outro, como? Não consigo, coitadinho de mim, ai, dó de mim, nem por brincadeira, também. Nas épocas passadas eram comuns os votos de pobreza, de submissão, e com isso foram gerando muitos contratos religiosos. Se um indivíduo faz um voto de pobreza, com certeza ele deverá ter problemas de falta de dinheiro nas vidas posteriores, devido às religiões, né? Vai lá renunciar à riqueza, fazer voto de castidade, de pobreza. Voto de castidade não é não transar, é você não jogar energia fora. A gente também vai estudar sobre isso no futuro. Então, olha bem, o que se passa aqui hoje, você pode analisar e buscar onde está a causa disso. O mesmo vale para os pactos de sangue, as juras de união e amor eterno diante do Padre, as pragas, as maldições, a promessa de vingança. Tudo acaba gerando contratos que vão se efetivar nas próximas vidas. Ou escolhemos remover todos os elos que nos ligam a esses contratos de submissão e reivindicamos o nosso poder e soberania espiritual, nossa herança por direito inato, ou teremos que evoluir em outros mundos para aprender o que recusamos aprender hoje. Então, olha bem, os que não querem escutar o chamado de mudança, de melhoria, vão para outros mundos. E lá aprenderão que não terá o que nós temos agora aqui na Terra. Essas oportunidades maravilhosas que nós temos. Cada um está buscando dar um despertar. Mas agora estamos mais amadurecidos e despertos. E contamos com a ajuda grandiosa de toda a hierarquia para nos ajudar através dos comandos que irá aprender e direcionar este foco para a total libertação desses contratos e rompê-los para sempre. Quando perguntado sobre a causa das abduções extraterrestres, quase 100% descobre que, na verdade, eles se apresentaram como voluntários para entrar numa forma física e fornecer material genético, uma forma de contrato, pois pertenciam ao próprio grupo dos abductores.
Então, olha bem, quando você descobre uma pessoa que vive sofrendo abduções, ela não é vítima, ela se ofereceu para estar aqui. Ela é a causa, ela é a escolha. Sobre isso, mais detalhados, também falaremos futuramente. Talvez seja realmente uma ilusão achar que se trata de estranhos. Nós somos eles. No início de nossa civilização, vieram inteligência extraterrestre para iniciar a criação ou a evolução da vida neste e em outros planetas. Esses seres foram interpretados como Deus, que desceram do céu para dar vida à humanidade. Outra interpretação é que deuses divinos entraram em união física com seres humanos, a fim de criar uma nova raça. Talvez o que mais atrapalhe a vida de uma pessoa sejam os contratos com esses falsos deuses do passado. Eles foram criados a partir da ideia errônea que certos seres eram deuses e que deveriam obedecer às suas ordens e designações por medo de castigo. Também no passado, as pessoas faziam muitos pactos com essas entidades, que se faziam passar por deuses, que em troca lhes prometiam poder, dinheiro e amor. Naquela época, não havia o entendimento real dos deuses, santos ou ETs. Tudo era exacerbado e qualquer entidade era encarada como um deus. Muitas entidades se aproveitaram da humanidade, que aqui se encontravam, e até hoje estão a cobrar por esses pactos e juramentos que foram criados no passado. Nós fomos coagidos a acreditar que deveríamos aceitar certos ensinamentos específicos como a única verdade de Deus, que devíamos temer a Deus, porque o Criador é um Deus de ira, um Deus de julgamento. E até hoje isso acontece. Temer a Deus. O Deus ira. Olha que hipocrisia, né? Isso é contrato. Isso é coagir. Como é então que posso tomar consciência dos meus contratos, juras e acordo com os outros no que tange ao desenvolvimento do meu plano de vida? O primeiro grande passo é aceitar a possibilidade de que esses contratos existam. Em seguida, podemos começar a observá-los atentamente, a fim de determinar-lhes o funcionamento. Somos almas gêmeas de todas as pessoas com quem estamos ligados de perto, sejam pais, filhos, irmãos ou amantes. No momento em que penetramos na origem dos padrões e embaraços que compartilhamos com eles, descobrimos como nosso reativo corpo emocional cai nas próprias ciladas por causa do terror de não se ver em relacionamento algum. Olha bem. Quando você der os comandos utilizando os decretos e as orações específicas, estará ativando sua memória celular da época onde os contratos foram feitos, e as equipes espirituais farão a parte delas: cortar, seccionar, limpar, destruir, descriar e retirando-os de sua vida, seu ser definitivamente. Ao descobrirmos relacionamentos traumáticos ou emocionalmente intensos, sempre perguntamos se resultaram em juras ou contratos. Esses contratos kármicos têm sempre relação com a nossa incapacidade de abrir mão um do outro, com a dor da separação ou a luta pelo poder em que nos sentimos envoltos, numa batalha para sobreviver emocionalmente, fisicamente. Quando perdemos alguém, é comum jurarmos do fundo do corpo emocional às voltas com a mágoa ou a fúria, que jamais deixaremos a pessoa partir de novo. Estaremos com ela para sempre. E olha que não precisa nem ser homem, marido e mulher, né? Lembra que é um pai, um irmão. Então, olha, a mente pode não registrar essas palavras, mas elas ficam marcadas no corpo emocional, que tenta pôr em prática a nossa intenção, a despeito de tudo mais.
A piada cósmica desses juramentos é que ao tentar reter a pessoa, também ficamos retidos. Então, olha bem. Se você tenta segurar alguém, não deixar partir, o prejudicado é você também. É em vida também, não é só morto, não. Esses são juramentos que se faz em vida, que às vezes perpetua após a morte. E após encarnações e encarnações. O que parecia um sonho delicioso pode transformar-se num pesadelo de sujeição, que nos segura mesmo quando já estamos prontos para seguir em frente. Numa vida, por exemplo, o parceiro exprime amor por meio de ciúme e possessividade, o que talvez satisfaça o nosso ego e nos faça sentir amados em outra experiência. Podemos nos sentir sufocados por esse tipo de expressão, ao mesmo tempo em que uma sensação de culpa acerca de que devemos algo, o parceiro pode prevalecer e nos fazer continuar, embora a paixão tenha acabado há muito tempo. Geralmente, o que nos faz abrir mão não é compaixão, nem amor incondicional, mas o desejo de iniciar um relacionamento semelhante com outra pessoa. Novamente, a lei do karma entra em ação. E pode ser que no novo relacionamento seja eu quem me veja na posição do ciumento e ocioso. Para me libertar, tenho que me dispor e anular o futuro e o passado. Não basta decidir mentalmente que vou rescindir os contratos. Tenho que tratá-los como energia, pois estão impressas em nossas células. Portanto, teremos que lidar com eles a nível energético. Então, não adianta falar, não, estou disposto a rescindir todos os contratos. Mas não é só assim. A energia move-se em fluxos e se deposita como sedimento que precisa ser limpo para se transmutar. Os juramentos e os contratos ficam retidos no corpo físico. A mente das células encerra a recordação, o comando que põe o juramento em movimento. Um mero conhecimento preliminar do corpo e do seu funcionamento nos fornece indicações acerca dos pontos onde encerra esses temas. Mas você pode descobrir esses pontos sem esse conhecimento, porque o corpo está sempre disposto a se libertar da energia coagulada e ele próprio lhe revelará quais são os locais. Então, lembra de perguntar para o corpo? Perguntar para o corpo. Sentiu uma coisa, pergunta: aonde que guardo isso em mim? Que parte do meu corpo está isso? Vamos liberá-lo? Vamos destruir, descriar? Vamos despactuar? Vamos estilhaçar? Sentiu uma dor ou algo parecido? O que guardo aqui? Qual juras que eu guardo aqui? Que emoção eu guardo aqui? Ou apertar os dedos, né, na barriga. Doeu, desconforto? Qual emoção eu guardo aqui? Nos exercícios de cura, encontrarão como fazê-lo. Chegou o tempo onde todos os contratos com a escuridão estão terminando. Isso significa que todos os contratos kármicos que estão vigentes entre almas que se atam a seres de outros planos que não incorporam a luz têm se inspirado. E dizem aí fora o contrário disso, não é verdade? O tetaedro da geometria sagrada é o começo de uma linha de exercícios que formam dentro do coração, que servem para remover os fractais dos contratos de vidas passadas. Todo contrato gera um fractal, um cristal, dentro do coração e da mente humana, e que devem ser dissolvidos com a energia do perdão. Esse aqui nós vamos até falar no nível 3A dos implantes. Os implantes de chips e as consequências na vida de uma pessoa. Existem alguns tipos de chips que são implantados nos corpos sutis e no corpo físico das pessoas por vários motivos e ocasiões. São implantados pelos grupos de extraterrestres do sinistro governo secreto, por grupos rebeldes ligados à invasão da Terra. Alguns chips são muito perigosos e podem
afetar profundamente a vida de uma pessoa fisicamente, emocionalmente e mentalmente, levando-a a uma vida vegetativa. Esses grupos utilizam várias tecnologias para realizar os implantes no corpo físico, onde são colocados durante o sono, no sistema nervoso central e em diversos órgãos como o coração, pulmões, glândulas, entre outros, com a finalidade de monitoramento e ser induzidos através de impulsos, passando a viver como zumbis. Outros casos, servir como hospedeiro a almas entrantes ou entrantes negativas. Pois bem, neste caso, eu diria que semelhante atrai semelhante. Quando estamos angustiados, depressivos ou temos um comportamento não correto, esses seres aproveitam-se da nossa baixa vibração e acoplam esses implantes. Se você quiser, no nível 3A de Reiki, falaremos sobre os chips, sobre os tipos de chips e formas de implantes que existem e suas finalidades. Não aprofundarei esse assunto aqui, porque minha finalidade é se concentrar nos exercícios. Entretanto, é importante ter alguma noção do que teremos que limpar. Então, já está escrito lá, nível 3A. Mas quando estudar lá no 3A, vocês vão descobrir que pelo celular vem muito chip. Baixou a vibração, vem implante. O que podemos fazer é pedir às hierarquias de luz especializada no assunto para retirar esses chips e implantes. E o faremos através do Merkaba de limpeza ascensional e da oração comando de limpeza ascensional, onde estarão presentes as hierarquias especializadas para efetuarem esse tipo de remoção.